As videoaulas são uma adaptação das atividades do projeto de assistência técnica a pescadores artesanais e aquicultores familiares nos territórios do Litoral Sul, Costa do Descobrimento e Extremo Sul da Bahia, executado pela Humana Brasil em parceria com a Bahia Pesca por meio da SEAGRE, Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura do Governo do Estado da Bahia. Vamos para a nossa videoaula de hoje. O nosso vídeo de hoje falaremos sobre piscicultura, os princípios básicos de manejo, com foco no planejamento inicial até as etapas de construção de um viveiro escavado. E para dar início, eu vou responder uma pergunta que é uma dúvida de muitos. O que é piscicultura? A piscicultura é um dos ramos da aquicultura destinada para a criação de peixes em ambientes com condições ideais para o seu melhor desenvolvimento. Essa cultura de criação de peixes é principalmente praticada em tanques, represas e viveiros, permitindo um maior controle e monitoramento sobre a alimentação, crescimento, reprodução, tamanho, estoques, entre outros. E antes de iniciar uma piscicultura, algo importante a se pensar é o seu planejamento. A fase de planejamento é a base da piscicultura e envolve estratégias e princípios importantes. Entre eles é o estudo de viabilidade econômica e os procedimentos técnicos. O estudo da viabilidade econômica é a fase da análise da realidade financeira do produtor. Então, vai ser analisado se o projeto de piscicultura corresponde ao recurso disponível para o seu projeto de criação, se existe demanda para comercialização e de que forma será realizado as vendas da produção. Mas e aí, nesse momento inicial, o que eu devo levar em consideração? O piscicultor terá que avaliar seu caixa disponível diante da necessidade inicial para a implantação dos viveiros, da compra de insumos, que são os alevinos, ração, medicamentos, e na aquisição de equipamentos. E no caso da comercialização do produto, identificar o valor a ser estipulado ao peixe e a logística de venda. Então, é importante ter um controle financeiro e ter o acompanhamento de um técnico especializado na área. E algo muito importante também nesse período inicial de uma piscicultura é a escolha da espécie. A definição do peixe que você vai criar está relacionado sobretudo com a adaptação ao meio ambiente, às licenças técnicas, aos custos de manutenção da produção e à facilidade também de comercialização no mercado consumidor. E agora vamos falar um pouco dos procedimentos técnicos. Essa é uma das grandes etapas do planejamento, onde se define a construção do viveiro, licenças técnicas, controle e monitoramento da produção. Então, nessa fase, é muito importante ter conhecimento da legislação ambiental. A regularização ambiental é uma exigência e uma etapa importante na piscicultura. Para além de uma fase burocrática, estar regularizado garante a segurança do projeto. E nessa atividade de piscicultura, as licenças ambientais são extremamente importantes. E no caso do uso das águas, a liberação também é realizada via outorga, que é uma autorização para o uso da água emitida pelo órgão ambiental. Seguindo essas dicas anteriores, agora vamos para as etapas da construção do viveiro escavado. E quais as perguntas mais populares? Como fazer? Quais as etapas? Quais os procedimentos? Quais os cuidados? Quais os riscos? E quais as vantagens? Sabemos que são inúmeras dúvidas ao iniciar um projeto de criação de peixes. Contudo, com planejamento e organização das etapas, pode-se obter melhores resultados na construção de uma estrutura com segurança. Qual o formato básico de um viveiro? O viveiro escavado apresenta condições próximas às naturais do peixe. Normalmente, os viveiros escavados possuem uma forma retangular, com proporção mínima de 1 metro de largura por 4 metros de comprimento e profundidade média de 1,50 m. Então vamos lá. Por onde começar? Vamos seguir os passos. O primeiro passo é a escolha do terreno.
A viabilidade da construção de uma unidade de piscicultura está associada à análise do aspecto local, que, diante das características do terreno, vai apresentar a viabilidade para a construção do viveiro escavado. Nesse sentido, dois grandes aspectos são levados em consideração nessa escolha, que é a topografia e a disponibilidade de água. A topografia ela está relacionada ao estudo das características presentes na superfície de um território, desse terreno que você escolheu, como, por exemplo, o relevo, o tipo de solo e demais fatores próprios da região. No projeto de construção de viveiro, o tipo de solo é essencial para a definição do terreno. Para a atividade de piscicultura, é indicado um terreno plano e de baixo declínio. O tipo de solo mais adequado para a construção de um viveiro são aqueles que apresentem uma composição de argila e areia, ou seja, uma mistura dos dois tipos. Um terreno muito argiloso são difíceis de serem escavados e facilmente apresentam rachaduras. E terreno muito arenoso tem baixa retenção de água, o que favorece as infiltrações e também demandam mais volumes de água no viveiro. Outra característica importante do solo é evitar terrenos com vegetações de raízes grandes, pois essas raízes vai dificultar no momento da escavação. Uma forma de verificar a viabilidade do solo para a construção de viveiro é coletar uma pequena amostra e fazer um rolinho, e juntar as duas pontas, formando uma rosquinha. Se nessa prática a amostra não se partir, indica que o solo pode apresentar boas características para a construção de um viveiro. Em seguida, é necessário fazer a decapagem, que é a retirada de 20 a 30 centímetros da camada superficial do solo, evitando assim a infiltração. E o próximo passo a ser realizado é a construção e terraplanagem do talude. De forma geral, o talude é uma área inclinada do solo. São também conhecidos, por exemplo, como encostas e barrancos, podendo ser naturais ou construídos. Para o viveiro escavado, é necessário essa estrutura para garantir a durabilidade e impedir infiltrações e erosões. E vale ressaltar a extrema importância da proteção dos taludes com cobertura vegetal. O próximo passo importante é o sistema de abastecimento. O viveiro escavado deve apresentar entrada e saída de água em extremidades opostas e de forma independente. Orienta-se que o viveiro apresente fundo com declividade de 1 metro na parte rasa e de até 2 metros na parte profunda, permitindo o escoamento completo. Também é uma prática muito importante e obrigatória a compactação do fundo e das paredes do viveiro, para evitar desmoronamento, erosão e infiltração. A entrada de água deve ser realizada por canais de abastecimento, geralmente utilizando tubulações em PVC para a transmissão, podendo inserir registro para o controle da vazão. O abastecimento pode acontecer também por gravidade, quando a fonte da água está no nível acima da água do viveiro e abastece por queda. Ocorre também o abastecimento por bombeamento, quando a fonte de água está no nível abaixo da água do viveiro. Esse sistema de abastecimento é muito comum quando se utiliza águas de poços. E por fim, mas não menos importante, o sistema de drenagem. Esse sistema ele vai drenar a água do fundo do viveiro, onde a qualidade é inferior e os níveis de oxigênio são baixos. Para os viveiros escavados, o sistema recomendado é a saída de água por cachimbo. Os cachimbos são de menor custo, fácil manipulação e garantem a drenagem dos viveiros de pequeno porte. E existe também a opção de drenagem pelo sistema de monges, que apresenta uma maior durabilidade, porém é mais complexo quanto à implantação e são indicados para viveiros grandes. Seguindo essas primeiras dicas de planejamento e escavação de um viveiro, você vai estar apto para dar início à sua atividade de piscicultura. Fiquem ligados, que no próximo vídeo falaremos de um fator essencial na criação de peixe, que é a água. Veremos a qualidade da água e as suas principais características.